Programa Preguiçosa na Interativa de volta. Eu, Alícia e o meu amigo ET Mágico viemos de novo conversar com mais uma das moradoras da comunidade para saber um pouco da história dela, da vivência dela na comunidade. E o nosso amigo Jefferson, que está como cinegrafista hoje, não está presente junto comigo porque ele deixou hoje pro ET. Mas nós vamos conversar com mais uma das moradoras da comunidade, então vem com a gente. E agora nós vamos conversar com a dona Sueli, que por coincidência da vida também é minha avó, né? Nós vamos perguntar para ela a respeito da vivência dela na comunidade e as histórias que ela sabe também. Bom, boa tarde. Boa tarde. Dona Sueli e minha avó. Há quanto tempo que a senhora vive aqui na comunidade? Olha, eu vivo há 74 anos aqui na comunidade de Guajará. Eu nasci lá na margem do rio Guajará-Mirim, em 1950. Nasci, me criei, trabalhei como professora aqui nesta comunidade há 28 anos e estou aqui. Bom, e o que a senhora tem a nos falar a respeito do cafezal que teve aqui, né? Se a senhora ou seu esposo já falecido, se contribuíram alguma coisa para o cafezal, para a comunidade em si? Olha, nós contribuímos com o nosso trabalho, nós plantávamos aqui no nosso quintal. Quase todos os moradores daqui dessa comunidade, de 1980 até 1998 mais ou menos, todos esses quintais aqui tinham café. Esse café que foi vindo de Caiena pelo historiador Francisco Xavier Palheta, o mais conhecido, é Francisco Castelo Branco, o mais conhecido como Barão de Guajará. Este trouxe de Caiena as primeiras mudas de café. Aqui no Guajará foi o primeiro lugar a ser plantado as primeiras mudas de café vindo da zona francesa. Certo. Nós vamos perguntar para ela o que ela acha em relação à vivência na comunidade. Se ela acha que precisa de algo, que falta algo em relação à saúde, educação, saneamento básico, essas coisas. O que a senhora tem a nos dizer a respeito disso e se a senhora tem alguma reclamação, alguma queixa em relação a isso? Olha, eu gostaria de pedir para as autoridades que melhorasse o atendimento no posto médico. Gostaria que viesse um dentista para atender aqui na comunidade, porque aqui nós não temos dentista. As pessoas que precisam de dentista têm que ir até o Maracajó. E outra, que tivesse mais consultas durante o mês, pelo menos umas 2 ou 3 consultas, para atender o pessoal da comunidade, os idosos, as pessoas da comunidade, porque nós estamos a desejar. Quando nós chegamos no posto para marcar uma consulta, não tem mais vaga. A prioridade é das gestantes. Então, os idosos também têm que ter um pouco de privacidade. Eu tenho menos que ter uma ficha para se consultar, para cuidar da sua saúde. Outra coisa também que eu queria pedir que as autoridades olhassem pelas nossas estradas. Quando a gente sai daqui, é só entra no buraco e sai do buraco. As estradas estão todas esburacadas, a gente não tem uma condução, só o ônibus cedo, perdeu o ônibus é só de moto. Então que houvesse outro tipo de condução para levar a gente até Colares, no horário mais tarde, porque 5h30 da manhã o ônibus está passando aqui. Então muitas das vezes a gente não pode se levantar tão cedo para ir nesse horário, para ir para Colares. Se não for de moto, não vai, né? Então eu gostaria que botasse o transporte melhor. Da escola Barão de Guajará, escola do Estado, que os professores tenham mais assiduidade em dar aula, porque
eu estou aqui na minha casa e eu estou observando que 4 horas da tarde os alunos passam da escola sem ter professor, porque os professores não são daqui da localidade, são de Colares, de Belém, e muitas das vezes não chegam até a escola para dar aula. Então os alunos ficam a desejar, sem ter aula. Então eu gostaria que tivesse mais a sua idade e também os diretores frequentassem mais a fazer vistoria na escola para ver como é que está o ensinamento das crianças. Certo. E aqui, lembrando que em relação às gestantes, não que seja menos importante, mas era bom ter essa inclusão, tipo de idosos, né? Porque em relação às consultas, e nós agradecemos agora a dona Maria Celi, que é minha avó também, por ter nos dado essa entrevista e ter disponibilizado um pouco do seu tempo para conversar com a gente. Tá muito bom. É isso. Essa foi a nossa matéria aqui na comunidade de Guajá, já que o ET me trouxe pra cá, conhecer um pouco da cultura e das histórias, né? E quem sabe, provavelmente a gente pode aparecer aí na sua comunidade, não é, ET? Alice, agora você vai ser abduzida, porque...